Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Michelle Cabral e estou muito feliz de ter você com a gente hoje. E eu sou a Tati Fernandes e é sempre um prazer receber vocês aqui. A gente espera que você sempre volte para acompanhar o nosso podcast. E hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto super importante, de interesse aí de todos nós brasileiros, né, que está em pauta aí já há 3 décadas, um pouquinho mais talvez, mas que esse mês está na boca do povo, que é a reforma tributária. E para a gente falar desse assunto, a gente trouxe 2 pessoas que vão tirar todas as nossas dúvidas. Eu estou recebendo aqui hoje o Ivan Lima, sócio CEO da KBL Contabilidade, e o Bruno Prado, sócio-diretor da KBL Contabilidade. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter esse papo com vocês. Bom, nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e vamos fazer o nosso máximo para tentar esclarecer aquilo que é dúvida de todo mundo nesses dias. Também agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema, como você disse, né, que está na boca do povo, né? No outro dia, né, que foi aprovado isso na Câmara, o escritório já teve enxurradas, né, de dúvidas, questionamentos, e a gente está aqui para tentar ajudar a população, a sociedade a entender, né, de uma forma mais simples, né, como funciona isso aí. E é por aí que a gente vai começar, porque a gente escuta muito falar, né? Tanto agora, principalmente, da reforma. Mas eu acredito, vamos explicar de maneira mais simples, talvez a gente pense que é meio óbvio, mas eu acredito que muita gente fica em dúvida. O que é a carga tributária? O que influencia tanto na nossa vida? Assim, eu não quero começar pela carga, eu quero começar pela complexidade do sistema tributário brasileiro, né? Hoje a gente tem uma carga tributária muito alta, de fato, é um ponto, mas por trás disso, né, existem normas que as empresas precisam seguir, né, uma complexidade gigantesca de como se apurar um imposto no Brasil, né? Existe uma pesquisa do Banco Mundial que ele escolhe, né, polos no mundo todo e analisa o ambiente de negócio daquele país, né? E foi constatado em 2021 que o Brasil gasta mais de 1.500 horas para se apurar imposto. Ou seja, no ranking do Banco Mundial, é o maior, o Brasil está disparado. O segundo gasta, salvo engano, 1.020 horas, que é a Bolívia. Mas assim, disparado, o nosso sistema tributário brasileiro é o mais complexo do mundo. Isso já precisa ser tratado, há décadas, né? Eu acho que isso influencia no custo do Brasil, isso influencia diretamente no ambiente de negócio, né? No jurídico, né? Do país, né? Que é algo que acho que é um consenso, né, Ivan? Isso aí em todos os contadores, tributaristas, eu acho que ninguém diverge desse ponto, que o nosso sistema, de fato, é muito complexo. O Brasil, a gente brinca que nos Estados Unidos, nos outros países, o pessoal fala de iPhone, iPad, né? Aqui a gente fala de IPI, ICMS, ISSQN, PVA, INSS, IPTU, enfim, tudo que começa com I, que começa com imposto. Né? E a gente pode até não entender toda essa sigla, a maioria, eu acho, do brasileiro não entende essas siglas, né? Não entende. Mas pelo menos a gente sabe que é imposto que está saindo do nosso bolso, né? Existe uma máxima, né? Que o que é certo hoje na vida é a morte e impostos. Isso a gente sabe. Exato. Né? Então, assim, existe uma outra pesquisa do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Desde 1988 para cá, já foram editadas mais de 7.100 mil normas após a Constituição. Dentre essas 7 milhões de normas já editadas, 466 mil somente de matéria tributária, pra você ter ideia. Nessa mesma pesquisa, eles trazem um dado muito importante, que eles falam que as empresas, para se apurar imposto hoje no Brasil, precisam estar atentas a mais de 4.800 normas, mais de 54 mil parágrafos, que são os parágrafos das normas jurídicas, mais de 100 mil incisos. Então, assim, é uma complexidade tamanha. Por isso que, assim, hoje o nosso custo com essa burocracia é altíssimo, é 207 bilhões o custo com a burocracia que as empresas pagam.
contador, tributarista, sistema, infraestrutura, para conseguir entender toda essa complexidade. Então, assim, o nosso sistema tributário, de fato, estava passando a hora de ter uma simplificação, né? Que eu acho que é o cerne dessa reforma, que é o que a gente vai poder explanar mais para frente. E olha que a gente está ouvindo da boca deles, né? É deles que a gente precisa e eles estão falando, tem que ser mais simples. Então vamos partir do princípio, né? Você pode explicar como que funciona hoje? Para aí a gente começar a entender essa reforma. Hoje o Brasil ele tem tributos que são apurados no âmbito federal, né? Uma série de tributos, e aí a gente não vai entrar nas letrinhas aqui para não confundir a cabeça do nosso telespectador. E tem tributos que são apurados no âmbito estadual e municipal. O Brasil é uma federação, né? União, Estado e municípios. Cada um desses entes, eles arrecadam uma série de tributos. Sim. E a reforma tributária vem para tentar simplificar esse ambiente confuso. Essa forma de arrecadação. Essa forma de arrecadação. E o que está sendo estabelecido de partida, né? Que é a grande jogada da reforma tributária. O Brasil vai caminhar para aquilo que já é praticado desde os anos 50 nos países de primeiro mundo, que é a história do IVA. Você está ouvindo falar sobre um negócio chamado IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado. E o que o IVA vai fazer? Ele vai juntar em duas grandes categorias, um IVA federal, chamado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e nesse IVA federal ele vai juntar IPI, PIS e COFINS, que hoje já são arrecadados pelo governo federal, aqui dentro desse IVA chamado CBS, né? E um IVA para estados e municípios, que vai ser chamado de IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. E o que vai ter dentro desse IVA? O atual ICMS, que é cobrado pelos estados, e o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço, que é cobrado pelos municípios. Essa é a grande pegada, ou seja, de 6 ou 8 tributos, o Brasil vai ter 2 grandes impostos. Todos eles arrecadados pela União, né? E isso depois será repassado para estados e municípios. Essa é a grande modificação. Então pensa na vida do contador, que hoje tem que apurar 8, 9, 10 tributos por mês, ele vai apurar 2 grandes tributos, né? E essa repartição da receita arrecadada será feita pela União. Fica até mais fácil a questão de validação disso, né? Porque hoje acho que o grande medo das empresas é não estar de acordo com essa parte de tributação, porque de fato é muito complexo, por isso que se gasta tanto com alguém especializado para poder fazer isso, para garantir que esteja ali nos conformes. Então, com esse meio resumo, né, com essa reforma tributária, talvez fique mais fácil para esse empresário, enfim, conseguir saber ali mais claramente, ter o controle da parte da empresa. E aí, já falando que a gente está falando sobre isso, como que fica o Simples Nacional com a reforma tributária? Até uma questão do Simples Nacional e da Zona Franca de Manaus, né? Então, assim, esses 2 assuntos, eles não estão abarcados na reforma. Esses não têm alteração nenhuma, não muda, entendeu? A Zona Franca de Manaus, ela tem já previsão na Constituição, desde a sua criação, que ela se estende até 2078, né? Então, assim, isso não está sendo abarcado nessa PEC 45. Eu vou até voltar um pouquinho, vou pedir Bruno e Ivan para vocês explicarem. A gente paga tanto imposto e agora a gente está vendo essas mudanças, mas explica para os nossos internautas por que a gente paga imposto, para onde vai esse imposto, para onde vai esse dinheiro, por que o empresário tem que pagar tudo isso. Empresário não, todo mundo, né? Sai do bolso de todo mundo. Eu costumo dizer assim, o imposto, ele é justo, ponto. Nós não vamos discutir aqui se a nossa carga tributária é alta ou ela é baixa. Mas o imposto, ele tem que existir. Sem imposto não tem saúde, não tem educação, não tem policiamento. Então, todos os tributos que são arrecadados pelo governo, seja ele estadual, federal ou municipal, ele tem um destino. O imposto, ele tem destino. Então, ele serve para custear a saúde, para custear a educação, para custear o transporte, as vias públicas, uma série de fatores, porque nós escolhemos viver em sociedade e tendo o Estado como o grande controlador da nação, né? Os países democráticos e os regimes democráticos do mundo é assim que funciona. Agora, a questão se a carga tributária é alta, se ela é baixa, aí sim, nós temos um problema que precisa ser tratado.
a reforma, neste momento, ela não fala de redução de carga tributária, ela fala de simplificação. Né? Entendi. Ela é mais realmente para facilitar aquilo, para trazer algo que foi criado há tanto tempo, né, e que realmente já fica difícil. E era algo esperado, né? Já era algo esperado. A categoria, não só, eu acho que acredito que muitas categorias estavam querendo e esperando por isso. Eu queria, já que a gente falou da Zona Franca de Manaus, queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela, né? Já que ela não está dentro dessa nova PEC, mas um pouquinho como que funciona a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, ela desde sempre, por uma questão até de distância geográfica, de afastamento dos grandes centros, ela foi criada como uma zona protegida. E a maioria dos produtos que ali são produzidos, sobre eles não há incidência tributária. Então ela é uma zona protegida. É como se ela fosse um outro Brasil, tributariamente falando, para quê? Para poder beneficiar aquela população que vive extremamente afastada dos grandes centros. Então, foi uma forma que os governos encontraram para poder fomentar aquela região. E, igual a outros benefícios fiscais, né? Mas o primeiro deles é a Zona Franca de Manaus, que criou-se esse lugar determinado, geograficamente falando, no mapa do Brasil. São vários estados que se misturam ali. Onde tem, a gente só pensa em Manaus, né? Mas tem outras regiões ali onde é produzido bens e serviços, e esses bens e serviços, quando comercializados para o restante do Brasil, ele não sofre tributação. Né? Essa Zona Franca de Manaus ela vai continuar sendo preservada conforme prevê a Constituição Federal até 2078. Então a reforma não ataca a Zona Franca de Manaus. Quando a gente pensa em Zona Franca, a gente não pode deixar de pensar nos outros incentivos fiscais. Existem outros incentivos fiscais que são concedidos. Por exemplo, o Estado de Goiás, ele concede aqui o Produzir, já teve o Fomentar, né? Hoje tem o Pro Goiás. Coisa estadual. São estaduais, são benefícios estaduais, incentivos fiscais estaduais. Por que eles concedem isso? Foi a forma que os governos encontraram, e Goiás concede, Ceará concede, Bahia concede, São Paulo concede, que encontraram de atrair investimentos. Então, o que traz uma indústria para Goiás hoje? Uma indústria vem para Goiás hoje por uma questão também de incentivos fiscais. Goiás está no centro do país? Está. Mas ele não está lá em São Paulo, né? Geograficamente falando, no maior centro consumidor. Então, para atrair investimentos, os governos estaduais criaram os incentivos fiscais. A reforma tributária vem para tentar colocar ordem nesses benefícios fiscais, nesses incentivos concedidos pelos estados. Não é um benefício fiscal que eu vou falar aqui, mas é uma complexidade que me veio aqui à tona aqui, que é um caso emblemático dos bombons wafers, né? Você lembra do sonho de valsa? Sim. Era enroladinho, eu, inclusive, né? vi no Twitter o pessoal falando, será que o sonho de valsa vai voltar a ser bombom? Então tem esse... Conta pra gente, Bruno. Então, antigamente o NCM, né, que é a classificação fiscal do sonho de valsa, era chocolate, né? E aí ele vinha enroladinho lá, na embalagem enrolada, fazia assim, ele desenrolava. Aquilo lá aplicava-se ao produtor, né, à indústria, uma alíquota de 5% do IPI. E aí, com estudos tributários, né, advogado, muito custo, né, pagando advogado, contador, chegou-se... Muito de vocês, né? Muito de nós, colegas nossos, né, chegou na indústria e falou, por que você não muda a embalagem, coloca numa embalagemzinha de bolachinha e muda o nome? Ao invés de falar bombom, fala wafer. A matéria-prima é a mesma, o insumo é o mesmo, a produção é a mesma. E não tem IPI. E não tem IPI. A alíquota zero. Aquela jogada de... E dentro da lei. Dentro da lei. Como que você explica isso para um investidor estrangeiro? Como que o cara entende isso? É muito difícil. A reforma tributária vem para colocar... Para simplificar e até para atrair, talvez. Com certeza. Para ficar fácil, né, de entendimento. Falar, não, esse produto aqui, o imposto dele é X. E até para atrair, com certeza. Eu acho que a reforma tributária ela vai trazer uma melhora no ambiente econômico, né? A gente deixa de lado a complexidade e vamos conseguir atrair novos investimentos. Eu sou otimista nesse aspecto. Ai, né? Que bom. Que bom, porque aí ouvindo de um especialista a gente fica mais aliviada, né? Porque hoje o ambiente de negócio se fala muito no custo do Brasil. Né? Fala que o Brasil, a operacionalização, né? O custo de operação de qualquer empresa é muito alto. É o custo do Brasil, né? E assim, o que o Ivan está falando que ele é otimista. Eu também sou otimista nesse ponto. Eu acho que
a reforma ela vem para diminuir, sim, custo Brasil. Sim. Né? E, consequentemente, atrair investimento. E até a diminuição dessa complexidade, vocês acreditam que ela traz mais confiança para quem vem do exterior entender melhor o nosso negócio e fazer mais investimentos? Com certeza. Com certeza. Hoje um estrangeiro senta com um advogado ou com um contador e o contador explica como funciona, porque é assim, você vai explicando pro cara, aí você vai lembrando, não, mas tem uma regra no estado tal que, não é assim não. É muito adendo, né? Até pro nossos colegas, pra gente que é da área, é difícil. Então, assim, você não consegue ter um profissional hoje especialista em todas as áreas tributárias no Brasil, não consegue. Nacionalmente, né? Não Muito tem. difícil. Você tem um cara que é especialista no ICMS, um cara que é especialista no ISS, que é municipal, um cara que é especialista nos tributos federais, um tributo sobre folha, que é totalmente diferente disso tudo que a gente está falando, entendeu? Que também nesse momento não está na reforma. Né? Então, assim, é muito complexo, é muito complexo. Nós atendemos uma multinacional polonesa, há uns 4, 5 anos atrás, e explicar isso para um polonês que não entende o português, Não fala muito bem o inglês o também. inglês sofrível. O sistema tributário brasileiro, nós gastamos dezenas de reuniões. Até que ele desistiu. Ele falou, não, Ivan, tá bom, tá certo isso? Eu falei, tá certo, então vamos fazer. Explicar para ele que sobre a folha de pagamento tem Confio em INSS, você, Ivan. tem FGTS, Décimo tem terceiro. contribuição sindical, tem 13º. Não entra na Não cabeça, né? O regime dessa parte do trabalhista pra gente é mais comum, porque a gente é CLT, a gente tá mais familiarizado. Mas é um pouquinho né? triste você ver toda aquela Os débitos. discriminação, todos os descontos lá no pro salário. Você fala, precisa ser todos esses? Para o empregado é mais fácil entender que você tem ali o INSS e o Isso. imposto de renda, né? Para o Isso. empresário já é diferente, você tem o FGTS, você tem o INSS, que não é o INSS, são várias alíquotas, vários critérios de enquadramento. Se a gente for falar aqui, a gente fica a tarde toda aqui e perde o fogo, entendeu? Só que esses não estão entrando na esses reforma. não estão na reforma, sobre Ainda, folha de mas tem previsão de entrar. tem previsão. Porque não dá pra existe. mudar tudo. Existe, uma vez, né? existe um tributo popularmente conhecido como desoneração da folha. Você deixa de pagar o INSS sobre a folha, paga um percentual sobre o faturamento. Né? Ele acaba agora em 2023. Existe um PL, né, sendo votado no Congresso para que se estenda isso para 2027. Né? A ideia do governo atual é a reforma sendo positiva, aumentando emprego, aumentando investimento, né? Trazer para a segunda etapa da reforma a desoneração da folha. Entendi. Mas isso em um segundo momento. Atualmente, não. Além de uma reforma no imposto de renda, porque também nós não estamos falando de imposto de renda hoje. Né? Hoje são só os tributos estaduais e municipais e federais que incidem sobre o faturamento consumo, da empresa, sobre o consumo. Imposto de renda, que é aquele que é Sobre a renda. sobre o seu salário ou sobre os lucros das empresas, isso vai ficar para um segundo momento, numa próxima etapa. Mas é uma coisa que a gente percebe que leva a outra, né? Por exemplo, a gente está falando sobre atrair empresas estrangeiras. A gente, né, puxando para o nosso lado Goiás aqui, a gente tem aqui do lado, em Anápolis, né, uma zona que tem muito potencial para atrair empresas estrangeiras e a gente escuta Pela muito logística. falar de contrato de intenções, né, de assinar aí alguma coisa de intenções, de vir para cá e automaticamente vindo empresas estrangeiras atraindo investimento, gera emprego, que é o que a gente quer hoje, né? Isso, não só com essa questão da reforma, né? A gente tem instituições aqui em Goiânia mesmo, né, que são muito fortes nesse ambiente de negócio de trazer investimento estrangeiro. A CIEG, por exemplo, né, que é uma instituição muito conceituada, né, na gestão agora do presidente Rubens, ele está conseguindo trazer muita coisa para Goiás, muita coisa. A CIE acabou de vir de uma missão da China, né, e já com alguns protocolos de intenções assinados para trazer mais investimentos para Goiás. E deve surtir efeito aí. E é por isso juntando que Com a reforma. fica por Juntando o dentro, né? institucional com a reforma, pode ser que dê um casamento saudável. É isso que a gente espera e por isso que a gente tem que ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Sim. Falando de reforma, a gente escuta muito, claro, não tanto quanto vocês imaginam, falar sobre a criação de 2 fundos. Sim. Vocês podem explicar o que são esses 2 fundos e qual vai ser a importância deles para a gente? Esses fundos, na verdade, assim, lembra que lá atrás eu falei agorinha que os estados foram concedendo incentivos fiscais.
né? Esses incentivos fiscais, eles acabaram tirando uma parte da arrecadação do Estado. O Estado deixou de arrecadar imposto, mas ele atraiu investimentos para Goiás. Com a reforma tributária, esses incentivos eles deixam de ser concedidos. Eles vão, à medida que a reforma for entrando em vigor, essa presença do Estado no seu imposto, nós vamos viver com 2 regimes. O atual, então o contador, no primeiro momento, ele vai apurar 2 impostos. Ele vai apurar o ICMS, por exemplo, estadual, e o imposto federal que foi criado ali para abarcar ICMS e ISSQN. Ele vai diminuindo e aqui vai aumentando. À medida que a nova reforma foi entrando em vigor, os anos forem passando, são 10 anos de transição. Os incentivos fiscais, eles param de fazer efeito, começam a deixar de ter efeito e ter peso. Os fundos foram criados para poder ressarcir os estados, porque o estado corre o risco de perder competitividade. Por que uma indústria vai estar instalada em Goiás? Pode acontecer. Se ela está longe, por exemplo, do seu centro consumidor, que é São Paulo. E o que o atraiu para cá foi um incentivo fiscal. Com a reforma, todos vão ser iguais. Vamos pensar assim, em termos de carga tributária, não tem mais incentivo direcionado para aquela localidade geográfica. Com isso, o estado de Goiás poderia ficar ali manco, né? Vamos pensar assim, vai faltar empresas aqui, pode faltar. O fundo vem, então, para poder equilibrar isso, para os estados não sofrerem tanto. E essa transição dos estados e incentivos fiscais, ela vai levar 50 anos. Então, nós não estamos falando aqui de algo bate-pronto, né? Amanhã minha vida mudou. Não é algo para se nós, desesperar. Não é algo para se desesperar. Para nós, cidadãos, nós vamos sofrer o impacto e vamos viver uma transição de 10 anos. Para os estados começarem a mudar o modelo, a matriz tributária, que hoje, por exemplo, quando eu produzo uma mercadoria em Goiás e vendo ela para São Paulo, a arrecadação fica em Goiás. Com a reforma, a arrecadação vai ficar lá em São Paulo, é onde a mercadoria foi consumida. Então, as compras hoje, por exemplo, pela internet, você está aqui em Goiânia e compra um produto, né, na internet de uma fábrica que está em São Paulo, o ICMS hoje é recolhido lá. No futuro, o valor vai ficar onde ele está sendo consumido. Então, a gente muda a matriz de origem para destino. E aí a gente corre o risco de perder esses incentivos. O fundo vem para equilibrar isso. Acabar as guerras fiscais. Para terminar com a guerra fiscal, né? Só que isso vai levar 50 anos. Mas é interessante pensar sobre isso, porque a gente pode perder, talvez, o incentivo de investimento, mas ganhar um incentivo de compra, de consumo. De consumo, né? sim. De consumo, sim. Não tenho dúvida disso. Inclusive, aproveitando de consumo, eu tenho um dado bem interessante, que eu estava até esses dias lendo sobre. Goiás é um dos maiores mercados consumidores de marcas de luxo, marcas que são assim, estão muito fortes em São Paulo e abriram lojas aqui no nosso principal shopping para poder suprir essa necessidade. Inclusive, uma das lojas diz que assim, eles começaram com uma pop-up store e aí tinham o prazo assim, de em 24 meses não existir mais, enfim, só para ser uma pop-up. E aí em 6 meses eles viraram uma loja fixa. Né? Não precisou mais ser pop-up, pelo tamanho e consumo que tem. Então, certo, às vezes é igual a Tati falou, a gente vai equilibrar, mudar, se já aqui é tão bom de consumo. No cenário, assim, no geral, né, Goiás, o pessoal tem um certo preconceito, né? Ah, só tem boi lá, só tem fazenda, né? Mas a gente tem um boi valendo 21 Muito bom. milhões, né? Então, assim... Exatamente. Então, assim, o que as marcas estão percebendo? O fluxo não está só em Minas, só em São Paulo, só no Rio, né, que são os grandes polos. Eles estão descobrindo que Goiás tem muita gente com dinheiro disposta a gastar. Então, existem marcas de carros valiosas que estão se instalando em Goiás. Né? E não só marcas de carro. Né? É recente, eu conversando com um amigo, né, ele trabalha numa empresa de seguro de vida, né, uma multinacional. Ele falou para mim, Bruno, ó, o pessoal está visualizando que Goiás tem um grande potencial. Né? Já estão com 2 escritórios aqui. Inclusive eu sou cliente desse. Pensando em algumas amigas, eu diria que Goiás tem gente até sem dinheiro pensando em gastar. Tem Exatamente, ou seja, tem muito fluxo de dinheiro aqui. Tem. E aí essas grandes marcas estão descobrindo isso. Muito mesmo. Agora, só para a gente voltar um pouquinho, você falou sobre a questão do impacto, né? De como que isso vai impactar a gente em 10 anos. Que tipo de impacto é esse?
Porque acho que todo mundo pensa assim, nossa, eu vou ter que pagar mais, eu já pago muito hoje, e aí vou ter que pagar mais? Que Essa impacto? questão de pagar mais ainda está incerto, né? Então, assim, a reforma, vou falar, ó, Sem sofrer por antecipação. não sofra por antecipação, ainda tem muita difícil. água para passar debaixo dessa A ponte. gente sabe que a ansiedade bate, mas dá uma segurada. Dá uma segurada e assim, existe a regra de transição, que é o que o Ivan falou. Então, assim, como que a gente vai começar, as empresas vão começar a ser impactadas, né? Então, assim, a regra de transição se aprovada essa reforma agora em 2023, você tem aí, inicia-se em 2026 a cobrança do IVA, do CBS e do IBS. O CBS a 0,9% e o IBS a 1%, né? Não, 0,1%, né? 0,1. E aí, No final vai dar tudo 1%. né? No final vai dar 1%. Esse período de transição, que o Ivan falou que nós vamos ter que apurar o regime antigo e o regime novo, em 2026 você apura o antigo e o novo para o CBS. E o IBS. Só que o CBS ele se encerra em 2027, ou seja, em 2027 ele já abarca todos os impostos federais. Não tem um regime antigo, 2027 segue com o regime novo. O IBS, que são os impostos estaduais e municipal, ICMS e o ISS, ele vai até 2032. Então, somente em 2033, por isso que ele falou 10 anos, somente em 2033 que a gente tem uma vida somente no modelo novo, em um regime. Tipo, 100% no modelo 100% no modelo novo. E agora sim, quando você faz a pergunta assim, vai aumentar o imposto, né? Estão falando, tal. Tem um monte de mitos, mas não vamos falar dos mitos agora não, vamos deixar os mitos para o final. Por exemplo, o que está discutindo aí, eu vi alguma coisa assim, vai aumentar a cesta básica, Isso né? que eu ia te perguntar. Você adivinhou, foi Foi intuitivo. Vai aumentar a cesta básica. Às vezes é um discurso retórico, assim. Olha, interessante, eu gosto de olhar o tributo como algo justo. De novo, não estou discutindo carga tributária. Eu gosto de olhar o tributo como algo justo. Quando a gente pensa que a cesta básica, ela tem alguns produtos ali que não se paga imposto sobre elas, correto? Certo. Ok. Então não se paga imposto. O mesmo arroz que eu e você, que nós consumimos, uma pessoa mais simples, pessoa que ganha lá um auxílio do governo, ele também consome. Vou fazer uma pergunta aqui retórica. É justo eu, que tenho uma condição de renda diferente daquela pessoa que recebe auxílio do governo, ter a isenção do imposto igual a ela? Em tese não é justo. Porque se a gente for pensar numa sociedade justa, o imposto ele tem que fazer justiça fiscal também. Sim. Ele tem que servir para poder equilibrar as regras sociais, certo? Com a reforma tributária, vai existir lá uma isenção para a cesta básica. Mas já estão falando diferente. Olha, de repente não vamos dar isenção para a cesta básica, não. Estavam lá no início do projeto, estavam pensando em criar um chamado cashback. O que é o cashback? Não isenta os produtos da cesta básica, todo mundo paga tributo sobre a cesta básica, mas aquela pessoa que é mais simples, que tem uma renda menor, aquela pessoa, sim, ela teria um retorno daquele imposto que foi pago, que é o cashback. Ela pegaria de volta aquilo que ela pagou de tributos. Me parece ser justo. Por que que eu, que tenho uma condição financeira melhor do que uma pessoa que tem uma condição de renda menor, vou ter isenção em um dos produtos da cesta básica igual a ela? Nós estamos em condição diferente. Sim. E o imposto, vamos lembrar para que o imposto foi criado. O imposto foi criado para sustentar o Estado. Fomos nós que elegemos o Estado. Sim. Fomos nós que escolhemos viver em sociedade. Então, muito disso é retórico. Vai aumentar imposto. Nós sabemos que nós vivemos num país complicado, né? Eu não vou entrar aqui nas questões políticas, né? Mas, assim, pode ser que haja aumento de carga tributária? Sim, mas não é essa a expectativa. O que eu estou ouvindo e que eu quero acreditar é que nós vamos ter um incremento no PIB, no Produto Interno Bruto, que nós vamos ter uma simplificação, que nós vamos ter uma justiça fiscal mais bem administrada e um país menos complexo, um ambiente de negócio melhor. É nisso que eu acredito. Bom, e é uma coisa que a gente já até vê acontecer, né? Você recebeu um dinheiro de volta após comprar algum produto, mas é uma coisa que a gente vê geralmente em situações exatamente como essa. Geralmente quem tem uma situação financeira melhor, que tem um cartão de crédito melhor, é quem recebe esse dinheiro de volta
e enquanto a pessoa que realmente, às vezes, está precisando mais, não tem. tem essa possibilidade. Quer ver uma outra questão, que falando aí da questão do aumento ou não aumento de imposto, e falando de justiça fiscal de novo, a reforma tributária ela prevê então lá o IVA, né, que vai abarcar tanto o IBS como o CBS, e ela vai ter uma alíquota. Ok, então não sabemos qual é, estão falando aí em 25%, que vai abarcar esses tributos. Então eu vou comprar essa caneca aqui, e aí eu vou ter um valor dela acrescido de 25%, que seria o tributo, ok? Depois as respectivas repartições. Para alguns segmentos, já está prevista na reforma tributária a redução dessa alíquota. Redução de 60%, redução de até 100%. Quais são eles? Hospitais, serviços de educação, serviços de saúde, medicamentos, equipamentos médicos, né? Transporte coletivo de passageiros, insumos agropecuários, produções artísticas e culturais, né? Alimentos destinados ao consumo humano. Por quê? Porque o tributo ele também tem que fazer justiça fiscal, né? Não é justo o cidadão pagar a mesma carga tributária que se paga, por exemplo, para consumir um serviço, por exemplo, de um advogado, de um contador, igual o cidadão que vai pagar o tributo para consumir, por exemplo, um atendimento hospitalar. Isso Nós temos alguns bens, né, que tem que ser... eles estão chamando de imposto seletivo? Esse é outro, já falo dele. Ok. Temos alguns bens que eles são caros, né, à vida humana. Sim. Saúde, educação, cultura. Então, esses movimentos, esses segmentos, eles seriam beneficiados. Eles teriam uma redução de carga tributária. O imposto seletivo, que você me perguntou agora, esse é um imposto apartado de toda essa complexidade aqui que a gente fala, dessa simplificação. Ele seria uma espécie de um terceiro imposto. Para quê? De novo, justiça fiscal, na minha visão. Por quê? O imposto seletivo ele vem para poder tributar de forma mais pesada aquilo que faz mal para o meio ambiente e para a saúde. Então vamos pensar, bebida, cigarros, e eu estou deixando de lado as questões políticas. Sim. Eu estou pensando em justiça fiscal. Né? Se aquilo... Porque quando prejudicial para a sociedade. É prejudicial para a sociedade. Quando você pensa o cidadão que consome o cigarro, independente do credo religioso dele, da crença que ele tem, não estou discutindo isso. Mas o cidadão que consome o cigarro, quem que vai bancar a saúde desse cidadão? Nós. Porque ele vai parar lá no hospital de urgência de Goiânia. Foi efizema pulmonar. Então, quer consumir o seu cigarro? Tá? Ok. Nós vamos ter um imposto seletivo. Isso faz mal para a saúde, você vai pagar um pouco mais de imposto aqui, até para poder custear esse sistema de saúde. Então, para mim também, o imposto seletivo, ele traz justiça fiscal. Eu não vou pagar o imposto seletivo. Eu não fumo, né? Ah, mas eu tomo um vinho, de repente. Então, tá bom, eu estou optando por tomar um vinho, eu vou pagar um pouco mais de imposto no imposto seletivo, que vai, porque o vinho também, de certa forma... Dizem que faz mal para a saúde, né? Paulo dizia que não, né? uma taça de vinho não faz mal. Faz bem para o coração, né? A gente acredita, né? Então eu vou pagar o imposto seletivo sobre o vinho com muita alegria. Paciência. Eu né? acho que uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos, aí, nos anos de pandemia, é do valor da saúde, da cultura, da educação. E entende bem, né, que seria ótimo ter uma redução de impostos desse lado. E entende também por que vai subir, por que vai ter esse imposto seletivo, já que a gente está... Eu espero que a gente, né, esteja valorizando bem mais a saúde agora. Por exemplo, quando você pensa que um agrotóxico, dependendo da forma como ele é aplicado, como ele é comercializado, como ele é executado ali, ele pode trazer um dano ambiental? Pode. Então, ok. Precisa do agrotóxico? Depende, precisa. Né? Não é minha área. Mas se precisa, ok. Você vai pagar um pouco mais caro por isso. Né? Isso aí. A gente sabe que foi aprovado, mas ainda há uma votação no Senado que a gente precisa aguardar. E daqui até lá pode ser que aconteça algumas alterações. Provavelmente deve acontecer, né? Mas dentro do que está previsto, já que a gente estava falando dessa diminuição ou até de isenção, há outras isenções já previstas ou ao menos esperadas? Eu acho que basicamente as que estão previstas são essas, da cesta básica. Existe aí uma discussão, ela tem previsão de isenção.
E existe uma corrente que defende o cashback, né? Até na última hora ali da aprovação estava desenhado o modelo do cashback e que acabou virando isenção da cesta básica. Se acontecer a isenção da cesta básica, cashback cai por terra. Aí é um ou outro. É um ou Não vai outro, poder né? escolher. Ou alguns produtos da cesta básica vão ter isenção, talvez o cashback volte para aqueles que são tributados, para trazer a justiça fiscal. Existem as isenções para esses segmentos que eu te falei, hospitalar, transporte coletivo. Isenção não, redução de carga tributária, né, Bruno? Transporte coletivo, É o setor de serviço no geral, né? O serviço essencial, né? E hoje já tem, né? Hoje quando você pensa, por exemplo, a ICMS, que é um imposto que incide sobre o consumo de produtos. O ICMS hoje, por exemplo, quando você compra produto de saúde voltado para tratamento do câncer, é zero a tributação dele. Por quê? Porque a gente precisa combater o câncer, né? É um bem, então né, o tributo faz justiça fiscal. Então ele vai continuar fazendo justiça fiscal. Mas as isenções basicamente desenhadas são essas. Existe um movimento forte, e aí acho que é o grande problema, por isso que a reforma levou 30 anos para chegar onde nós estamos hoje, que eu acho que é um passo histórico, sabe? Nós somos privilegiados. Nós estamos vivendo um momento histórico. Daqui 50 anos eu não vou estar aqui, possivelmente eu estarei, né? Como você disse. A gente espera que sim. Estaremos olhando para o momento que nós vivemos. Existe um movimento forte aí de querer colocar mais alguma coisa, fazer um puxadinho daqui, um puxadinho da acolá. Eu espero que os nossos políticos sejam firmes, sejam intransigentes com relação a isso, para que a gente, de fato, reforme esse país. Não dá para ficar fazendo puxadinho. Porque eu, como advogado, eu quero meu puxadinho. Mas é justo para você que não é advogada, eu tenho o meu puxadinho e tenho minha isenção. E você que não tem? Então, eu acho que se a gente for pensar em justiça fiscal, nós precisamos torcer para que não hajam grandes alterações em relação ao texto que saiu da Câmara para chegar no Senado. O que a gente tem pronto hoje, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse período de transição. Se o que for aprovado, se o que a gente tem pronto hoje for aprovado, a gente está pronto para colocar? Quanto tempo vai levar? Como isso vai acontecer? Ivan já adiantou que vai levar 50 anos, eu tô meio assim. 50 anos é a questão dos estados, né, e municípios, né? A transição, ela inicia-se em 2026, se aprovada agora em 2023, esse texto que está lá na mão dos senadores. Mesmo assim, não é imediato, tem uns 3 aninhos. Não é imediato, tem 3 aninhos. Então, assim, os clientes dos nossos colegas contadores fiquem calmos, tranquilos, né? Não é algo que vai impactar a vida da empresa de hoje para amanhã, né? Inicia-se em 2026 o período de transição, né? Que é a instituição do CBS e do IBS ao regime atual. Então vai ficar um período regime atual, o contador vai ter uma tarefinha mais trabalhosa, né? Vai dar um trabalhinho a mais aí, porque nós vamos poder cobrar mais, né? Vamos cobrar mais um pouquinho aí. Vamos fazer 2 trabalhos. Olha, Porque nós vamos ter que continuar atendendo os nossos clientes no regime atual e no outro. E aprender o novo, né? Aprendeu o novo. Aprendeu o novo. Se formar de novo. Eu fico pensando, como comunicadoras, né? Quando houve a reforma ortográfica, né? Que a gente levou um tempão para rever, aprender novas regras. Vocês vão passar por isso, né? Mesma coisa. E até hoje tem dúvida ainda. Uma palavra, você lembra muito dela como era antiga e depois a gente vai lá consultar. Até hoje tem dúvida no sistema atual, quanto dirá no novo. Nossa, né? sim. É isso que eu ia Quando você comentar. me perguntou no início da conversa, em off, né? Quantas pessoas tinha lá no negócio, que eu te disse o número, é por conta disso. São tantas pessoas debruçadas em cima daquele emaranhado de leis que o Bruno trouxe, né, que faz com que a gente tenha que viver cada uma das normas que por minuto é editada nesse país. E nós temos que torcer para até lá na transição o sistema atual não sofra as atualizações também, né? Nossa, já pensou? Porque na pesquisa do IBPT lá, eles falam que a cada hora, 2 normas, é uma média, né? 2,26 normas estão sendo atualizadas ou sendo criadas por hora útil. Aí você imagina, nós estamos aqui há quase 1 hora já. 2 novas normas já nasceram ou foram modificadas. É impossível saber tudo o que acontece, Impossível. né? Se a gente vai fazer regra para que criar exceção, ou o contrário, né? Se a gente vai criar exceção, para que a regra. Falando do período de transição ainda, e o prazo final? Porque se começa em 2026,
Começa em 2026, tanto o IBS quanto o CBS. O CBS federal, IBS municipal e estadual. O CBS ele se encerra em 2026, fica um ano só em vigência. 2027, só o CBS. O IBS que vai mais para frente, né, um período de adaptação maior, né, que ele vai de 2026 até 2032. Você fala convivendo com outro regime, né? Os dois vão existir no novo regime. Os dois vão existir, entendeu? O 2027, o CBS segue a vida com ele sozinho. O IBS fica nos dois regimes de 2026 até 2032. Para depois seguir a vida sozinho. Aí caminha sozinho os dois. 33. A partir de 33 fica o CBS e IBS. Não, continua os dois. Continua os dois? É os porque, dois. tentando traduzir esse negócio, né? É. Só uma confusão. É uma muita confusão, sigla, né? É, porque assim, num primeiro momento, quando ela for aprovada, vamos começar um período de teste. Pensa assim, 0,1% do imposto que hoje nós pagamos vai para dentro do CBS. Isso. É isso? Contribuição de bens e serviços. A outra entra em 26, aí nós vamos caminhando. Aí depois, com 3 anos, você falou, não foi? 2026, 2026. CBS. 2027, o CBS já abarca PIS, COFINS. E A partir dali o CBS continua. Continua. E o IBS? o IBS até 2032. 2033 que ele continua. Ele vai conviver o IBS, né? O IBS com o CBS. É, porque o IBS, lembra que ele abarca estados e municípios, então ele é um tempo maior convivendo com os dois. A confusão que ela está fazendo, porque o IBS e o CBS são um sistema novo, entendeu? Entendi. Os dois são um sistema novo. Entendi. Os dois fazem parte do IVA, né? Que é o Imposto do Valor Agregado, né? Então são as duas. É, a gente esqueceu de falar um negócio no início, deixou, pulou, achando que todo mundo sabe. Quando os países os outros países do mundo adotam o IVA, eles têm um IVA só. O Brasil, por conta da complexidade, adotou o que eles chamam de IVA dual. Por que IVA dual? Porque são dois. IBS, Imposto de Bens e Serviços, e CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. Né? IBS traz ICMS e ISS-QN, é esse que fica um período maior apurando em paralelo com o atual regime. E o CBS, que traz os impostos federal, PIS, COFINS e IPI, ele convive com os outros tributos só 3 anos. Depois ele segue adiante. Então, lá, se a gente fosse fazer uma reta do tempo aqui, depois de 2020, quando os dois estão juntos já. 2033. Depois de 2033, está todo mundo, os dois tributos. E tudo que nós conhecemos de tributo hoje deixou de existir. Hoje está 5 tributos, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Vão virar 2. Isso. Tava bom pra vocês fazerem um organograma lá no Instagram de vocês. Vamos fazer. A gente tem lá, com as arvorezinhas assim, porque é Pessoal, muito, nossa visualmente tá fica bem melhor. Bem melhor. isso que eu Não, tô tem falando. muitos aí já. E aí, aproveitando, né, pra gente já caminhar pro encerramento, que realmente é um assunto que a gente ficaria por semanas falando. E acho que provavelmente mesmo assim, não entendendo muito, ou talvez. Então, eu acho que você pegou bastante, você entendeu bastante. em semanas, quantas Vamos levar lá no normas escritório pra não dar seriam treinamento, criadas? pessoal. Em semanas, quantas normas não seriam criadas? Novas, Sim, né? pensa. Já pra gente começar a caminhar um pouquinho pro fim, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os mitos e as verdades, né, que surgiram. Porque na hora que falou que ia ter reforma tributária, a gente já viu todos os mitos e todas as verdades. Ai, minha herança, ai. Tá herança. Tem isso. Tem uma série de mitos, né? O primeiro deles foi, vai acabar o Simples Nacional. Particularmente, a reforma que está aí diz que não. O sistema vai conviver. Futuro pode ser que sim? Não sei. Não vamos trabalhar com hipóteses, né? Vai gerar desemprego? Mito. Eu acho que a reforma tributária ela pode sim atrair mais empregos, na minha visão. Outro mito. Eu recebi um vídeo esses dias da pessoa falando assim, está acontecendo uma revolução no Brasil e o povo não está percebendo porque agora as prefeituras vão poder fixar o valor do jeito que ela quiser. Não é assim que funciona a vida, né? Fixar o valor do IPTU, né? Não é assim que funciona a vida. Tem lógica. A sociedade está de prontidão. Eu, como membro do Conselho Tributário Municipal, aqui nós fizemos o ano passado uma mudança no Código Tributário Municipal que abarcou a questão do IPTU. Foram centenas de audiências públicas para discutir com a sociedade. Então ninguém chega dando canetada e mudando imposto assim. A sociedade está de prontidão. Então isso é mito, na minha visão, né? Outro mito. Agora, se eu deixar a herança para o filho, eu vou ter que pagar tributo. Não, você já paga hoje.
Hoje você paga tributo para nascer. Acho que quando o cidadão nasce na maternidade, a primeira coisa que se paga é uma taxa. Você tem que ir lá registrar a certidão. Paga tributo para morrer, porque você, quando vai ser enterrado, se não tiver tudo certinho, não enterra, né? Nós vamos continuar pagando tributo. Então, e a herança que eu deixo pro meu filho, eu pago tributo sobre ela. Vai continuar pagando. Então, tem um monte de mitos, né? De inverdades, na minha visão. Acho que fake news, né? Que visa fragilizar um pouco disso que está se tentando fazer no Brasil. O que se tem algumas coisas é assim, a progressividade disso que está sendo discutido ainda, não está aprovado, né? Que é a progressividade do IPTU, do IPTU não, do IPVA e do ITCMD, que é o Imposto sobre Herança, sobre Transmissão, né? E isso sim está sendo discutido. Pode ser um ponto negativo? Talvez. Mas não está aprovado ainda. Está sendo bem Entendeu? no campo ainda da discussão. Está no campo da discussão, não tem alíquota nenhuma. Hoje, se você alíquota. pegar o texto da reforma tributária, que são centenas de páginas, centenas, é um livro, você não encontra alíquotas lá. Por quê? Porque isso ficou para ser definido no segundo momento. É como se na reforma tributária aprovada na Câmara, na última sexta-feira, a gente tenha sido aprovada assim, a coluna ideia, central. Né? Os detalhes, as vértebras, vamos pensar assim, né? Elas vão ser aprovadas e editadas ao longo da caminhada, ao longo da jornada. Né? De acordo com a necessidade também da população, porque é muito tempo de transição, né? Muito Então, tempo, muito vai tempo. conseguindo ver melhor o que está acontecendo. E já que você chegou a falar de fake news, e eu e a Tati queria reforçar que sempre é importante a gente manter aqui o compromisso com a informação segura. Toda essa transmissão foi realmente para poder desfazer algumas fake news, para poder trazer mais informação para você. E a gente contou com o pessoal aqui da KBL para isso, que são especialistas nessa parte de contabilidade e podem falar com propriedade sobre o assunto. Inclusive, vamos pedir aí para vocês deixarem as redes sociais, se o pessoal quiser tirar dúvidas, se o pessoal lá, vocês costumam publicar muitas informações também, né? Não dá para desesperar, como a gente falou, não deixa a ansiedade tomar conta, vamos pesquisar, vamos na fonte segura, se puder passar. Vamos ter calma, né, nesse primeiro momento. Eu acho que não é hora de... Essa é a mensagem que a maior mensagem que a gente queria passar aqui, tranquilizar, né, a sociedade, né, os empresários não precisam começar a alterar já seus planejamentos, né? Porque assim, ainda precisa passar muita água debaixo dessa ponte, né? O nosso Instagram é o KBL, você coloca lá no Instagram KBL Account, né? Você tem lá todas as nossas redes sociais, a gente interage muito por lá, a gente publica muito conteúdo, né, informativo, inclusive da reforma, e a gente também responde bastante dúvidas que a gente recebe por lá. Então esse é o nosso canal. E vocês com certeza encontrarão lá o número de telefone, o endereço, nas redes sociais, está tudo lá. Sim, está tudo lá. Só fazendo uma correção aqui, porque a KBL ela é internacional, tá, gente? Por isso que é KBL Account, mas assim... Bom demais. Porque account em inglês é contabilidade, né? Então, assim, mas para facilitar, o nosso Instagram é @KBL Contabilidade. Lá é contabilidade. Tá? Mas eu dei o nome. Meu se colocar sócio é mais Mas se colocar no pesquisar, né, Bruno? No pesquisar lá KBL aparece Contabilidade, a de vocês. aparece. Pode mandar a pergunta por lá que nós vamos responder na medida da nossa possibilidade. Tá ótimo. Eu queria agradecer a presença de vocês. Acho que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas, esclarecer muitas coisas. Principal, passar a informação certa, segura e acalmar nossos telespectadores. E espera que aí a gente vai passar por mais um período de aprovação. A gente vai aguardar vocês aqui depois que passar pelo Senado. Sim, será necessário. Assim, depois que tiver tudo regulamentado, tudo aprovado, a gente volta aqui para esclarecer o que de fato vai ser a reforma. Aí a gente volta com aquela pergunta, mas você falou lá... Do nosso lado, a gente queria também agradecer a oportunidade, dizer que a gente tem uma boa perspectiva com relação à reforma tributária. Ela, de novo, eu gosto de ver o copo meio cheio, não um copo meio vazio. Eu vejo que ela vem para melhorar a nossa vida enquanto sociedade brasileira. Simplificar, trazer justiça fiscal, essa é a nossa expectativa e por isso nós precisamos trabalhar e nós vamos trabalhar diuturnamente por isso, lá nas associações, nas nossas associações de classe, nas nossas associações empresariais,
nas associações dos contadores, você aí na sua comunidade, você tem um vereador aí no teu bairro que pode pressionar o deputado, que pode pressionar o senador, que pode fazer chegar ao relator da reforma tributária. Não perca essa oportunidade, não. Questione aqueles que te representam, né, porque o seu voto tem valor, o seu voto tem poder, e esse é o momento da gente interagir e fazer valer o nosso direito enquanto cidadão. Concordo totalmente, é isso mesmo, a gente tem que ver o copo sempre meio cheio, né? Porque a gente viveu um período muito sobrinho, vamos ser positivos, vamos esperar sempre o melhor. Muito obrigada, Bruno, muito obrigada, Ivan, a gente vai realmente aguardar vocês aqui na próxima oportunidade. E eu queria agradecer você também que acompanhou a gente até aqui, todas as informações vão ficar na legenda, vocês podem sempre entrar em contato e a gente espera numa próxima. Até mais, tchau, tchau.